A escolha impossível de Daniel. O que acontece quando a fé desafia a morte? Leões famintos, um império impiedoso e um homem que se recusou a calar sua fé. Essa não é apenas uma história bíblica, é um desafio para a sua vida hoje. Você está pronto para ver o que acontece quando a lealdade a Deus vale mais que a própria vida? Se essa cena te impactou, continue conosco. A verdadeira história está apenas começando. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho para que se estabeleça um edito real e se faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, acerca do interdito real: Porventura não assinaste o interdito que todo homem que nos 30 dias fizer petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: A coisa é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes no dia, faz a sua oração. Ouvindo esta palavra, o rei ficou muito penalizado e resolveu dentro de si livrar Daniel, e até ao pôr do sol trabalhou para o livrar. Mas aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou edito que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que a decisão não se mudasse acerca de Daniel. Então, o rei se dirigiu ao seu palácio. Passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
E ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, que em todo o domínio do meu reino tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Agora que você ouviu o relato bíblico na íntegra, prepare-se para mergulhar no contexto que vai dar ainda mais vida a essa história. O Império Medo-Persa era uma máquina implacável. Suas leis eram inquebráveis, escritas com a tinta da autoridade absoluta. Nem mesmo o rei podia revogá-las. E foi nesse cenário que Daniel viveu, não como um cidadão comum, mas como um dos homens mais influentes do reino. Ele não era jovem como nos dias de Babilônia. Agora era um homem idoso, carregando décadas de serviço fiel a Deus e aos governantes da terra. Seu nome era sinônimo de integridade. E justamente por isso, tornou-se alvo. Os corredores do palácio escondiam sussurros de inveja. Príncipes e governadores tramavam contra ele, não por causa de crimes, mas por causa de sua retidão. E quando não encontraram falhas em sua administração, atacaram o que era mais inegociável para Daniel: sua fidelidade ao Senhor. O decreto que o condenaria não foi um acidente político. Foi uma armadilha meticulosamente construída, sabendo que Daniel jamais se curvaria. Ele poderia ter orado em silêncio escondido, poderia ter fechado as janelas e evitado a provocação, mas ele sabia que ceder no secreto é o primeiro passo para negar no público. Assim, diante de uma lei que o levava à morte, Daniel permaneceu inabalável. Não porque confiava em escapar, mas porque confiava que obedecer a Deus vale mais do que preservar a própria vida. Essa não era apenas uma disputa de poder no trono terrestre. Era uma batalha espiritual, invisível aos olhos humanos, mas decisiva no mundo eterno. E o que Daniel fez diante dessa guerra mudaria para sempre a história daquele império. Se essa parte trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que precisa entender que a fidelidade tem preço, mas também tem recompensa. O decreto estava assinado. A tinta ainda fresca carregava o peso da morte. Por 30 dias ninguém poderia orar a outro deus ou homem, senão ao rei. E a pena era a cova dos leões. Daniel sabia. Não houve surpresa. Não houve ignorância. Ele entendeu perfeitamente o que aquilo significava. Mas naquele mesmo dia, ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém, ajoelhou-se e orou. Não uma vez, não apressado, não com medo. 3 vezes no dia, como sempre havia feito. Ali estava o conflito. Ali estava a escolha que separa o covarde do fiel. Ele poderia ter raciocinado: são só 30 dias, depois volto a orar. Poderia ter dito: Deus conhece meu coração, não preciso me expor. Mas Daniel sabia que a fidelidade não se mede pelo conforto. Ela se prova no confronto. E você? Quantas vezes o medo de perder algo já calou a sua fé? Quantas vezes preferiu o silêncio para não enfrentar a rejeição? Quantas vezes justificou compromissos com o mundo, dizendo que Deus entenderia? O conflito de Daniel não está distante de nós. Hoje, talvez a ameaça não seja uma cova literal, mas o leão mudou de forma. Ele ruge em tentação, em pressão social, em leis que desafiam a palavra de Deus, em opiniões que ridicularizam a fé. E a pergunta é a mesma: você permanece ou cede? Daniel não orou para ser salvo da cova. Ele orou porque não sabia viver sem falar com o seu Deus. E essa diferença muda tudo. Pois quem serve a Deus pelo livramento, abandona a fé quando a cova se abre. Mas quem serve a Deus por quem Ele é, permanece firme,
mesmo que a cova se feche sobre si. O conflito estava lançado. E o império estava prestes a descobrir que nenhum decreto humano pode calar a fidelidade de um servo do Altíssimo. E você, o que faria? Se este capítulo falou ao seu coração, deixe um comentário. Você cederia ou permaneceria fiel? Os acusadores agiram rápido, invadiram o lugar da oração como predadores, mas não encontraram medo em Daniel. Encontraram um homem ajoelhado, falando com o Deus dos céus, como se o decreto nunca tivesse existido. A notícia chegou ao rei, e ao ouvir, Dário sentiu o peso da armadilha. Percebeu que havia sido usado. Ele estimava Daniel, confiava nele mais que em qualquer outro, mas agora estava preso pela própria lei. O dia se arrastou como um tormento. O rei tentou até o pôr do sol encontrar uma brecha, uma maneira de livrar seu servo fiel. Mas a lei dos medos e dos persas era um muro inquebrável. E quando a noite caiu, não havia mais saída. A sentença foi pronunciada. Guardas conduziram Daniel pelas ruas enquanto olhares curiosos e sussurros seguiam seus passos. À frente, a cova aguardava. O cheiro da terra misturava-se ao odor selvagem dos leões. O rugido ecoava pelas paredes de pedra, como um aviso de que a morte estava perto. O rei, com voz pesada, falou: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." E então, a pedra foi rolada sobre a boca da cova, selada com o selo real para que ninguém pudesse interferir. E no silêncio que se seguiu, apenas respirações profundas e passos se afastando preencheram o ar. O palácio naquela noite foi diferente. Não houve música, não houve festa. O rei jejuou e o sono fugiu de seus olhos. Enquanto isso, no fundo da cova, Daniel estava em completa escuridão, cercado por predadores, mas guardado por algo muito maior que paredes ou correntes. Porque a fidelidade de Daniel não o deixou sozinho. Aquele que ele serviu a vida inteira também estava lá. Se esse momento mexeu com você, não pare aqui. Acompanhe o próximo capítulo e veja o que acontece quando a noite cai sobre a cova. O amanhecer chegou como um alívio e um peso ao mesmo tempo. O rei não esperou. Levantou-se apressado, vestiu-se às pressas e correu até a cova. O ar da manhã estava frio, mas seu coração queimava de ansiedade. Ao chegar, inclinou-se sobre a pedra e com voz trêmula chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões?" Por um momento, silêncio. E então uma voz firme, clara, viva, rompeu a escuridão. "Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. O impossível havia acontecido. As garras não tocaram, as bocas não morderam. O servo fiel estava vivo, intacto, intocável, porque o Deus eterno havia estendido sua mão." O rei, tomado de alegria, ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e diante de todos ficou claro: não havia ferimento algum sobre ele, porque confiara no Senhor. Aquela manhã não foi apenas um livramento, foi um decreto do céu, registrado na terra. Nenhum leão pode devorar aquele que é guardado pelo Altíssimo. Milagre. Se essa vitória fortaleceu sua fé, compartilhe esse vídeo, o texto, com alguém que precisa de esperança hoje. A história de Daniel não é apenas sobre um milagre distante. É sobre coragem diária. É sobre viver em um mundo que tenta silenciar a sua fé e, mesmo assim, permanecer de pé. Daniel não se tornou fiel quando caiu na cova. Ele já era fiel antes. Sua vida de oração não começou diante da ameaça. Ela era um hábito, um compromisso inegociável. E é exatamente isso que o sustentou no momento mais sombrio. A verdade é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos a nossa própria cova dos leões. Talvez não haja garras e presas, mas haverá crises que nos cercam, pessoas que nos acusam, sistemas que nos pressionam. E nesses momentos, a tentação será ceder, calar,
negociar princípios para evitar o confronto. Mas Daniel nos mostra que a vitória não vem de evitar a cova, e sim de entrar nela com confiança em Deus. Porque quando você se mantém firme, algo acontece. O próprio Deus envia seu anjo, seu socorro, seu livramento, e transforma o lugar de morte em palco de testemunho. O que está em jogo não é apenas a sua reputação, é a glória de Deus sendo vista através da sua vida. Quando você permanece fiel, mesmo sob pressão, outros verão. E até aqueles que tentaram destruir você serão forçados a reconhecer: o seu Deus é o Deus verdadeiro. Não espere o dia da prova para buscar a força que precisa. Construa agora, na intimidade com o Senhor, o alicerce que vai sustentar você quando os portões da cova se abrirem. Assim como Daniel, você não apenas sobreviverá, mas sairá de lá mais forte, mais íntegro e mais próximo de Deus. Se esse ensinamento falou diretamente com você, marque alguém que precisa dessa palavra. Juntos podemos espalhar coragem e fé. No final, Daniel saiu da cova, mas algo muito maior aconteceu. Ele não apenas sobreviveu, ele se tornou um símbolo vivo de que a fidelidade a Deus nunca é em vão. O rei, antes enganado por intrigas, agora proclamava ao império inteiro: o Deus de Daniel é o Deus vivo, e o seu reino não será destruído. Imagine isso: um decreto real exaltando o Senhor, fruto da coragem de um único homem que decidiu não se curvar. Essa é a força da integridade. Ela transforma não apenas o destino de quem a possui, mas também o ambiente ao redor. Você nunca sabe quem está assistindo à sua luta e quem será tocado pelo seu testemunho. Então, quando o mundo tentar calar a sua fé, lembre-se de Daniel. Quando o medo ameaçar o seu coração, lembre-se do Deus que fecha bocas de leões. E quando parecer que tudo está perdido, saiba: o seu livramento pode estar mais perto do que imagina. Mas essa não é a única história de coragem e fé inabalável. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos de fé e esperança. E lembre-se: a fidelidade a Deus nunca será em vão.